Bom dia a todos. A gente, na aula de hoje, vai continuar de onde a gente tinha parado, né? A gente tinha falado na aula passada de economia matemática. Opa, não estou exibindo ainda, perdão. E o que estava acontecendo quando a gente falou de economia matemática? Agora sim. Muito bem. Quando a gente estudou economia matemática, a gente viu um negócio bem interessante, que é o seguinte: o que é economia matemática? Não é exatamente uma escola, né? Economia matemática é um método. Então, os economistas de várias escolas procuraram usar métodos, e esses métodos eram usados para expressar teorias, para descrever como as equações e as curvas poderiam mostrar como funcionava a economia, né? Então, a ideia básica era a ideia básica era o quê? Era descrever isso aqui, né? Ou seja, o que é uma curva de oferta, o que é uma curva de demanda, como é que elas se comportam, por que elas são desse jeito, né? Então, a ideia básica é usar equações para descrever tudo isso e demonstrar esse processo dessa interação, né? Então, com a economia matemática, a gente poderia chegar a determinadas conclusões. Aqui, a gente mostrou aquilo que o Alfred Marshall descobriu, a lei da oferta e da demanda. Essa lei da oferta e da demanda poderia ser expressada em gráficos e equações. Aqui, a equação que demonstra o equilíbrio da oferta com a demanda, e aqui o gráfico que mostra como esse equilíbrio se dá, o que acontece quando os preços saem do equilíbrio, tendo excesso de oferta e excesso de demanda. A gente também estudou algumas metodologias, alguns métodos estatísticos, como a análise de regressão, né, que a gente usou uma regressão simples. O ideal seria ter usado uma análise de regressão múltipla, com várias variáveis, mas como eu não tenho acesso a esses dados, né, então a gente acaba usando só esses dados que estão disponíveis para mostrar as consequências para isso aqui. A gente tem essa variável independente e essa variável dependente, e a variável independente ela vai determinar a variável dependente. Então, a gente faz uma reta de regressão e prevê como uma variável se relaciona com outra, né? Tem o coeficiente de correlação, o R2, que pode ser diferente dependendo dos dados, né? Um explica melhor do que os outros. Então, coeficiente de determinação, R2. Quando eu pego os dados da turma da noite, ele explica melhor o que está acontecendo do que quando eu pego os dados da turma da manhã, né? Então, a gente viu tudo isso e, finalmente, a gente chegou nesse autor, o Leon Walras, que é um economista suíço, de origem francesa, mas que viveu na Suíça, e que ele tem enormes contribuições para a teoria econômica, né? Nesse livro clássico que ele escreveu, ele fez a análise imaginalista 3 anos depois de Jevons e de Menger. Tá? Só essa contribuição já valeria para o Walras ser considerado um economista de uma influência fenomenal na teoria econômica, mas, além disso, ele tem essa análise, que é uma análise fundamental para a compreensão de como funciona um sistema de preços, de como funciona todo o sistema econômico, que é a análise do equilíbrio geral. Então, o Walras, com sua análise de equilíbrio geral, ele usa para substituir a análise de equilíbrio parcial feita, entre outros, pelo Marshall, né? Então, qual é a lógica do equilíbrio parcial? O equilíbrio parcial parte desse princípio: tudo mais está constante, portanto, procura analisar uma questão muito particular, muito específica. Já a análise do equilíbrio geral, de Walras,
Ele procura ver o sistema econômico como um todo, imaginando que todas as variáveis são capazes de influenciar todas as outras variáveis. Então, é um modelo muito mais sofisticado, muito mais próximo da realidade e mostrando que uma mudança em um mercado pode afetar todos os outros mercados. Então, é um modelo de equações simultâneas, é um modelo que utiliza a economia matemática, para criar uma infinidade de equações e essas variáveis, dentro de cada equação, elas vão interagir de forma a fazer com que ocorra um equilíbrio de todas as equações. Então, se n menos 1 equações estão em equilíbrio, a enésima equação estará também em equilíbrio. Dessa forma foi que o Walras pensou a economia, e aí o fato dele pensar a economia desse jeito fez com que uma série de visões que havia antes do Walras fosse modificada quando se passa a ser aplicado a lógica do equilíbrio geral. Quando se aplica um modelo de equilíbrio geral a um determinado problema, aquilo que se pensava ser prejudicial à economia acaba se mostrando ser benéfico à economia. Aqui, no caso da aula passada, eu mostrei o processo de abertura de uma economia para o exterior. O análise de equilíbrio geral, como é o análise de equilíbrio parcial, perdão, como ela é limitada no tempo, poderia gerar a ideia de que uma abertura da economia para o exterior poderia ter efeitos deletérios. Mas aí o que a análise de equilíbrio geral nos mostra é que a abertura comercial, sendo analisada nos vários setores que a economia tem e ao longo de vários anos, ela se mostra extremamente benéfica para a economia como forma de aumentar a produtividade dessa economia, aumentar as exportações, aumentar as importações, aumentar o emprego dessa economia e, portanto, a análise de equilíbrio geral é uma análise mais sofisticada, mais completa, por envolver o aspecto central na economia, que é a dinâmica econômica. A análise do equilíbrio parcial acaba sendo uma análise muito limitada, muito pobre, muito restrita, e aí, portanto, a análise do equilíbrio geral acaba tendo hoje uma preponderância muito grande sobre a análise do equilíbrio parcial, o que não significa que a análise do equilíbrio parcial não seja importante. A gente sabe efeitos de curto prazo, efeitos imediatos, ainda se pode utilizar a análise de equilíbrio parcial, que ela pode ser útil, mas para saber como a economia é afetada como um todo, é essencial utilizar modelos de equilíbrio geral. Muito bem. Depois do Walras, com a aplicação de economia matemática no seu modelo de equilíbrio geral, uma série de economistas se sucederam usando metodologias e lógicas semelhantes, e um deles foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1973, o Vassili Leontiev. O que foi que o Leontiev fez? Ele pensou numa coisa que ele acabou sendo chamado de matriz do insumo-produto. Pensando um pouco na ideia do Walras, o que o Leontiev pensou? Ele pensou o seguinte: olha, se eu pegar a economia como sendo tendo três setores, o setor agrícola, o setor industrial e o setor de serviços, eu posso pensar o seguinte: cada um desses setores produz produtos e cada um desses setores, eles utilizam insumos de outros setores. Basicamente, então, eu tenho o quê? O setor agrícola compra máquinas e equipamentos da indústria, o setor agrícola aluga serviços do setor de serviços e o setor agrícola também compra bens agrícolas que ele mesmo produz. Então, o setor agrícola compra insumos dos três setores. Então, o setor agrícola, que eu estou chamando de primeiro setor da economia, ele utiliza insumos dos três setores. E aí, ele produz produto. E o que acontece quando ele acaba de produzir produto? Esse produto ele vai ser vendido para quem? Uma parte
dos produtos que o setor agrícola produz vai ser vendido para o setor agrícola, para o próprio setor agrícola. Outra parte vai ser vendido para a indústria e outra parte vai ser vendido para o setor de serviços. Então, a ideia é o quê? A gente tem coisas entrando no setor agrícola, que são os insumos, e coisas saindo do setor agrícola, que são os produtos. Então, o Leontiev, ele procurou escrever esse artigo em 1936, onde ele demonstrou isso. Quais são os insumos que entram em cada um dos setores e os produtos que saem de cada um dos setores, como ele se distribui. Na verdade, essa ideia não é uma ideia muito original, porque o François Quesnel, um autor francês, economista francês, na verdade ele era médico, né? É um dos fundadores da escola fisiocrata de economia. A fisiocracia, ela simplesmente procura pensar a economia como se fosse um organismo vivo, né? Como se fosse um corpo de um ser humano. Então, existem coisas que entram nesse corpo, como alimentos, e coisas que saem como energia, né? E também há outras coisas que saem do corpo humano, que eu não vou falar agora, mas a ideia básica do Quesnel é o quê? A economia é um organismo vivo. Então, existem entradas e saídas, e aí a ideia do Quesnel, do Tableau Économique, e a ideia do equilíbrio geral de Valrat foram usadas pelo Leontiev para criar essa análise do insumo-produto. Quando ele criou, em 1936, o seu artigo seminal, essa análise, ele procurou dividir a economia em 46 setores. Então, eram 46 setores, comprando insumos dos outros 45 e mais de si próprio, né, de 46 setores, e cada um desses 46 setores produziam produtos para todos os outros 45 setores e para si mesmo consumir, né? Então, a ideia básica é o quê? É que a matriz do insumo-produto, ela tem essa característica, ela utiliza esse sistema de compras e vendas para todos os setores da economia, e ela serve para se visualizar como a economia funciona, como se dão as trocas dentro dos setores da economia. E hoje, os modelos de insumo-produto, eles usam muito mais setores, né? 300, 400, 500, 1000 setores diferentes. Pode-se dividir a economia numa infinidade enorme de setores, e essa divisão da economia faz com que se veja com muito mais propriedade as interações. É um instrumento muito útil para a gente ver como é impossível a gente isolar um setor da economia. Não dá para isolar um setor da economia. Os setores da economia eles são intrinsecamente ligados de forma muito forte, e essa construção muito importante do Leontiev, a matriz de insumo-produto, demonstra isso. Quão intrincados são as relações, tanto na compra de insumos como na venda de produtos, de todos os setores da economia. Qual é a grande crítica que se faz, então, à matriz de insumo-produto do Leontiev? Primeiro, é muito sofisticado, né? Uma derivação do Tableau Économique do Quesnel e do Sistema de Equilíbrio Geral do Valrat. Mas, por outro lado, o risco que se tem ao adotar a matriz de insumo-produto é que ela é como se fosse uma foto, né? Você tira uma foto da economia naquele momento. O que acontece quando você tira uma foto de algumas pessoas que estão posando para uma foto? Você capta o momento, né? Aí vai fazer a revelação dessa foto, vai ver essa foto. Quando você vai ver essa foto, a pessoa já está em outra posição. As pessoas que participaram dessa foto já estão fazendo outros movimentos, em outras posições, com outras expressões faciais. Então, tudo mudou. No momento que você vê essa foto é só uma captura de um momento. No momento que você vê essa foto, a realidade já é outra, né? E essa é a grande crítica que se faz à matriz de insumo-produto. Quando finalmente se tem os dados estatísticos para fazer uma análise da matriz de insumo-produto, a economia real, a economia de fato, já está comprando produtos de forma diferente e já está vendendo, comprando insumos, perdão, de forma diferente, já está vendendo produto de forma completamente diferente daquilo que a matriz do produto está mostrando.
Então, como há mudanças tecnológicas que geram um caráter muito dinâmico à economia, então, é como você, a matriz de subproduto é como você ficar olhando o retrovisor do carro, né? Você só está vendo o que está lá atrás. Você não consegue ver o que vai ocorrer adiante. Então, é como disse um diplomata e economista brasileiro, Roberto Campos, é como uma lanterna na popa. Só serve para iluminar aquilo que já ocorreu. Popa é aquela parte de trás do barco, né? Você tem uma lanterna na popa, você vê por onde você já passou, por onde o barco já navegou. Mas se você puser uma lanterna na proa, aí você talvez consiga visualizar aquilo que está adiante do barco, né? Ou seja, o grande problema do Titanic talvez tenha sido esse, né? Não tinha lanternas suficientes na proa, talvez tivesse muitas lanternas na popa, mas nenhuma na proa para ver aquele iceberg enorme com o qual o Titanic bateu e acabou afundando. Então, a ideia básica da matriz de um produto é esse. É algo muito sofisticado, muito rico para mostrar todas as inter-relações entre todos os setores da economia, mas, infelizmente, é algo que pode ser muito limitado por esse caráter temporal, né? A matriz de subproduto não é dinâmica. Ela não mostra o processo de transformação. Não é um filme, é só uma foto. Não mostra o movimento, mostra só um instante, capta o momento, né? E a tecnologia, por estar evoluindo o tempo todo, ela traz transformações que não são captadas pelo sistema de insumo-produto. Muito bem. A gente passa agora para dois autores essenciais para a história da microeconomia do século XX. O húngaro John von Neumann, que ele não era, na verdade, economista, ele era físico, e o austríaco Oskar Morgenstern. Morgenstern, sim, era um economista, e ele era austríaco, e os dois, fugindo na Segunda Guerra Mundial da Europa, eles foram para os Estados Unidos. Em 1944, eles escreveram nos Estados Unidos esse livro, chamado A Teoria dos Jogos e o Comportamento Econômico. Esse livro é um livro tão importante, tão essencial, tão fundamental na história da microeconomia, que criou toda uma área da microeconomia chamada Teoria dos Jogos e da Cooperação. E o que é a Teoria dos Jogos e da Cooperação? É a ideia de estudar como as pessoas se comportam em situações onde elas têm que tomar decisões. Então, como se comportar? A lógica da teoria clássica era que havia uma harmonia de interesses e que as pessoas se comportavam de forma a tomar decisões harmônicas entre si. Então, a teoria clássica, o Adam Smith dizia, mesmo que cada um só se depare com o seu próprio interesse, é do interesse dos produtores que os consumidores consumam muito mais, portanto, os produtores serão pessoas que vão produzir seus produtos com cada vez mais qualidade e o preço, com o crescimento muito grande dessa qualidade, o preço vai cair pelos ganhos de produtividade. Então, a visão do Adam Smith era uma visão muito positiva, muito otimista. Já a visão do von Neumann e do Morgenstern já não é tão otimista assim, porque eles pegaram a metodologia individualista da teoria neoclássica e criaram estruturas para analisar o comportamento das pessoas, e um caso clássico que eles apresentaram é chamado dilema dos prisioneiros. O que é dilema dos prisioneiros? Bem, tem uma historinha por trás do dilema dos prisioneiros. A polícia se depara com um crime e aí prende dois suspeitos. Esses dois suspeitos são levados à delegacia e são separados. Eles ficam, portanto, sem se comunicar um com o outro e eles vão ser interrogados individualmente e nesse interrogatório eles têm a oportunidade de confessar ou não confessar o crime. Eles vão tomar essa decisão. Cada decisão de cada prisioneiro é uma decisão individual. Ele não sabe o que o outro está fazendo. Então, como eles estão incomunicáveis,
eles se deparam com a impossibilidade de conversar e de chegar a um acordo, né? Então, o Morgenstern e o von Neumann puseram essas informações dentro de um quadro como esse, né? Aqui, uma matriz. Aqui o que a gente tem? Uma matriz 2x2, muito simples, né? Onde aqui a gente tem, nesse lado aqui, vertical, o comportamento do prisioneiro A, e aqui, nessa parte horizontal, o comportamento do prisioneiro B. Então, a ideia do Morgenstern e do von Neumann é a seguinte: olha, os policiais têm uma série de indícios. Como eles têm indícios, eles têm o direito, de acordo com a lei, a ficar um mês investigando e manter os suspeitos durante esse mês na cadeia, enquanto a investigação ocorre, certo? E aí, durante esse mês que eles estão investigando, eles apresentam, no primeiro dia que eles detêm o suspeito, eles apresentam uma proposta para o suspeito, que é o seguinte: ó, eles estão interrogando os dois suspeitos separadamente. Para cada suspeito, eles dizem o seguinte: olha, se você confessar o crime, como nós temos muitas provas de que vocês dois cometeram esses crimes, se você confessar, então você vai ter colaborado com a justiça. Então, ele diz o seguinte, ó, para o prisioneiro A, se você confessar, esse primeiro número aqui é a punição do prisioneiro A, certo? Em vermelho, a punição do prisioneiro A. Se você confessar, o que acontece? Ou o seu cúmplice confessa, que é o suspeito prisioneiro B, e aí, como nós temos a prova e a confissão de vocês dois, a gente leva isso tudo para o juiz vai dar uma sentença e cada um de vocês fica 8 meses na cadeia por ter cometido o crime. Mas é possível que você confesse e o seu cúmplice não confesse. Então, se você confessar e o seu cúmplice não confessar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lhe dar uma delação premiada. Ou seja, você colaborou com a justiça. Se você colaborar com a justiça, entregando o crime que você e o seu companheiro cometeram, isso significa que a gente fala isso para o juiz e o juiz vai tirar você da cadeia imediatamente. Então, se você confessar, você sai da cadeia imediatamente e como o seu cúmplice não colaborou, se ele não confessar, o que é que vai acontecer? Ele vai cumprir toda a pena sozinho. Então, a ideia básica é o quê? Quem colabora com a justiça e confessa, sai da cadeia. Quem não colabora com a justiça e não confessa, é punido sozinho, certo? Então, o que é que vai acontecer? Caso o prisioneiro A se depare com essa possibilidade dele confessar ou não confessar, o que é que ele vai fazer? Se ele confessa e o cúmplice dele também confessa, cada um fica 8 meses na cadeia. Se ele confessa e o cúmplice dele não confessa, ele sai imediatamente da cadeia. Enquanto que o cúmplice cumpre a pena sozinho, né? Então, o que é que ele vai fazer? Será que ele vai confessar ou será que ele vai não confessar? Então, Morgenstern e o von Neumann disseram, se as possibilidades que ele tem são confessar ou não confessar, se ele confessar e o seu cúmplice não confessar, se ele puder sair da cadeia, ele vai preferir confessar. Por quê? O que acontece se ele não confessar? Se ele não confessar, ele pode pensar o seguinte, poxa, eu que sou o prisioneiro A, né? Se eu confesso e o meu cúmplice também confessa, eu fico 8 meses e ele também fica 8 meses.
Só que se eu não confesso e o meu cúmplice confessa, eu fico com a punição inteirinha para mim. E ele cai fora da cadeia. Então, o que a gente pode pensar? Se eu pensar em fazer um acordo implícito com meu colega e ele me trair, confessando, eu cumpro a pena sozinho. Se a gente pensar que existe um acordo entre nós e eu trair esse acordo confessando, eu cumpro uma pena menor. Para mim, é melhor eu pegar 8 meses de cadeia do que pegar 20 meses. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou confessar. O que aconteceria se fosse o contrário? Se eu tivesse a certeza absoluta que o meu cúmplice ele não vai confessar, eu devo fazer o quê? Eu devo confessar e ser solto imediatamente, ou eu devo não confessar e ficar um mês preso na cadeia? Por que eu vou ficar um mês preso na cadeia? Porque, de acordo com a lei, os policiais têm evidências muito fortes e têm o direito de ficar investigando por um mês, mantendo a gente na cadeia por um mês, enquanto eles estão investigando. Então, a ideia é o quê? A ideia é, eu devo confessar e ser solto imediatamente, ou devo não confessar e ficar um mês na cadeia? Veja bem, a gente só compara o primeiro número. 0 mês na cadeia é preferível a 1 mês na cadeia. Então, se o cúmplice não confessar, a melhor coisa a fazer é confessar. 8 meses na cadeia é melhor do que 20 meses na cadeia. Então, se eu tiver certeza que o meu cúmplice confessou, a melhor coisa também é confessar. Por quê? Porque eu vou ficar só 8 meses e não 20 meses. Então, isso significa o quê? Isso significa que, independente do que o meu cúmplice fizer, confessar ou não confessar, eu devo sempre confessar. Por quê? Porque confessar, 8 é menor do que 20, 0 é menor do que 1. Então, confessar é para o prisioneiro A preferível do que não confessar. Se ele não confessa, ele pode pegar ou 20 meses de cadeia ao invés de 8, ou 1 mês de cadeia ao invés de 0. Então, para o prisioneiro A, confessar é sempre a melhor política, independente do que o prisioneiro B fizer. Né? Independente do que o prisioneiro B fizer, para o prisioneiro A, a melhor política é confessar. Basta você comparar esse primeiro número do par ordenado. 8 é menor do que 20, 0 é menor do que 1. Então, confessar é sempre a melhor decisão para o prisioneiro A. Muito bem. Perfeito. Agora vamos ver o prisioneiro B. O que é que o prisioneiro B pode fazer? Ele pode confessar ou ele pode não confessar. Né? O que é que ele vai pensar? Eu devo confessar ou não confessar? O prisioneiro B, ele olha para esse segundo número, certo? O prisioneiro B olha para o segundo número do par ordenado. Ok? Então, vamos pensar para o prisioneiro B o que acontece se ele confessar. Se ele confessar, ele pode ficar 8 meses da cadeia, caso ele imagine que o prisioneiro A também vai confessar, ou ele pode cair fora imediatamente, se ele imagine que o prisioneiro A não vai confessar. Então, a escolha que o prisioneiro B tem que fazer é o quê? Ou eu confesso, ficando 8 meses na cadeia, ou eu não confesso e fico 20 meses na cadeia. O que é melhor? Eu confessar e ficar só 8 meses, ou eu não confessar e ficar 20 meses? Claramente, ficar 8 meses é muito melhor do que ficar 20 meses. Né? Muito bem. Agora, o que é que acontece se eu imaginar que o meu comparsa, o prisioneiro A, não confessou? Se ele não confessou, o que é que vai acontecer? Eu posso confessar e cair fora da cadeia imediatamente, ou também não confessar e ficar um mês preso. O que é melhor? Sair da cadeia imediatamente ou ficar um mês preso? Obviamente que o melhor é sair da cadeia imediatamente. Então, eu também vou ter uma estratégia que é uma estratégia ótima, independente do que o prisioneiro A fizer.
Que estratégia ótima é essa para o prisioneiro B? Confessar. Então, o que o Morgenstern e o von Neumann descobriram é que essa análise aqui do dilema dos prisioneiros, eu tenho um negócio muito pitoresco, né? O que é que o dilema dos prisioneiros me diz? Ele me diz o seguinte: para o prisioneiro B, a melhor coisa que ele pode fazer é confessar. Para o prisioneiro A, a melhor coisa que ele pode fazer é confessar. Então, se a melhor coisa que eles podem fazer é confessar, o par ordenado que vai ser escolhido sempre vai ser esse aqui. Confessa, confessa. Né? Confessa, confessa vai ser o par ordenado escolhido, por quê? Porque cada um deles vai pensar só no seu bem-estar individual e vai pensar: 8 meses na cadeia é melhor do que 20, ser liberado imediatamente é melhor do que ficar 1 mês na cadeia. Então, ao pensar assim, o que é que eles vão fazer? Eles vão confessar. Cada um dos dois pensa assim: 8 meses na cadeia é melhor do que 20, ser liberado imediatamente é melhor do que ficar 1 mês na cadeia. Então, o ponto de equilíbrio será um ponto de equilíbrio confessa, confessa. Ambos vão confessar e aí o juiz vai sentenciar ambos a 8 meses na cadeia cada um, porque eles cometeram crime, confessaram que cometeram crime. Né? Aí você imagina, poxa, não poderia haver um resultado melhor? Não poderia haver esse resultado aqui? Por que que eles não obtiveram esse resultado? Cada um deles ficar 1 mês na cadeia é melhor do que ambos ficarem 8 meses na cadeia cada um, né? Por que, então, que eles não fizeram isso aqui? Por que que eles não seguraram a onda, não pensaram: não, eu não vou confessar, porque o meu comparsa também não vai confessar, e, portanto, a gente vai ficar só 1 mês preso. A gente segura a onda, fica 1 mês preso, de bico calado, não confessa o crime, e aí, depois de 1 mês, a gente sai. Muito melhor do que ficar 8 meses na cadeia. Por que que eles não fazem isso? Por que que eles não ficam 1 mês na cadeia sem confessar? Porque eles acabam confessando e ficam 8 meses na cadeia. A ideia básica é essa, né? Essa interação estratégica a gente chama de ponto de equilíbrio em estratégia dominante. O que é um ponto de equilíbrio em estratégia dominante? Cada um deles só olha para o que é melhor para si, independente do que o outro está fazendo. Né? Então, cada um toma uma decisão individual que não depende da decisão que o outro toma. Esse é um ponto de equilíbrio em estratégia dominante. O ponto confessa, confessa, é um ponto de equilíbrio que a gente chama de ponto de equilíbrio de estratégia dominante. Por que será que eles não cooperaram? Porque cooperar é muito custoso. O custo de cooperar é alto demais. Já pensou, se um deles coopera e o outro não coopera, o que acontece? Se o prisioneiro A coopera e o B não coopera, o que acontece? O prisioneiro B sai imediatamente da cadeia e é o custo para o prisioneiro A? 20 meses. Mais que o dobro do período de 8 meses. Né? Então, não confessar tem um custo alto demais. Se é o contrário, se é o prisioneiro A que confessa e o B que não confessa, ou seja, não cooperar com a polícia, é um custo alto demais. Né? O prisioneiro B fica 20 meses e o prisioneiro A sai imediatamente da cadeia. Então, o custo de cooperar com o parceiro e não cooperar com a polícia é muito alto. Então, a tendência é que os prisioneiros, eles não cooperem entre si, acabem cooperando com a polícia, e o resultado final não é o resultado que gera o maior bem-estar possível para os criminosos. É um resultado que gera o maior bem-estar para a sociedade que sofreu esse crime. Né? Obviamente, isso nem sempre em todas as sociedades. Havia uma grande dificuldade nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, de convencer os criminosos a confessarem seus crimes. Por quê? Geralmente, as punições eram relativamente baixas. Ao invés de ser 8 meses,
aqui, se ambos confessarem, as punições eram o quê? Só 2 meses. Aí eles pensam o quê? Poxa, 2 meses dá para aguentar. Então é melhor a gente não confessar e ficar 1 mês só na cadeia, porque se acontecer isso, quer dizer, aqui, acho que 2 meses não, vou botar aqui, ó. É como se fosse aqui. Esse aqui, se um confessa, o outro não confessa, o que confessou sai da cadeia imediatamente e o que não confessou fica 1 mês preso. Ora, se esse é igual a esse, talvez seja mais interessante confessar, né? Ou se fosse assim, ó. 1 e aqui 2. E aqui for 1 e aqui for 2. O que é que acontece? Significa que esse aqui ele vai ser indiferente a confessar ou não confessar. Então, leis que não atribuem um enorme peso à colaboração com a polícia, ou seja, delação premiada, o que é que a delação premiada faz? A delação premiada faz isso aqui, ó. Ela torna o custo de não confessar muito alto, né? Aqui o custo de não confessar o quê? É 20 vezes o custo de confessar. Então, um custo muito alto. Se o custo de não confessar for 2 vezes o de confessar, ou se for igual de confessar, então o que acontece? Aí os criminosos preferem colaborar entre si do que colaborar com a polícia, né? Então a ideia é o quê? Quando o FBI e as polícias nacionais europeias começaram a utilizar a teoria dos jogos, eles começaram a pensar o seguinte: vamos propor aos políticos uma alteração da legislação para aumentar a punição para aqueles que não cooperam. Então, ao invés de ser 1 em 1 aqui, a gente pode tentar ver, eu posso manter na cadeia, sei lá, 10 meses quem não confessar. Se eu mantiver, por exemplo, 10 meses aquele que não confessar, o que é que vai acontecer? Eu mantenho 10 meses quem não confessar. E aí? Se a punição for o quê? Quem confessa for só 8 meses, delação premiada, então a gente vai ter isso aqui, ó. Todo mundo vai querer confessar, né? O crime. Se eu aumentar muito a punição para não cooperação, eu consigo fazer com que as pessoas não confessem, ou confessem. Entretanto, se a punição para quem não confessar for pequena, não pode ser que as pessoas pensem o seguinte: olha, se a nossa organização criminosa for suficientemente forte, o que é que vai acontecer? A gente pode cooperar entre si e ninguém confessa. Então, é por isso que uma legislação de delação premiada é tão importante, né? Uma legislação de delação premiada faz isso aqui, aumenta muito o custo de não cooperar com a polícia e diminui o custo de cooperar. Se eu não tiver uma legislação de delação premiada, pode ser que a organização criminosa, a máfia, né, ela tenha uma capacidade de manter seus integrantes bem fiéis uns aos outros e impede que os integrantes confessem um crime à polícia, né? Entretanto, se eu tiver uma grande distância entre não confessar e confessar, eu estimulo os criminosos a traírem seus comparsas e confessar seus crimes. Muito bem. Teve um cientista político chamado Robert Axelrod, que ele pegou e pôs os computadores na universidade dele durante o fim de semana, trabalhando em rede para fazer jogos interativos durante todo o fim de semana. Quando chegou segunda-feira de manhã,
pessoal da universidade estava desesperado porque os computadores tinham trabalhado demais e tinham pifado todos, porque ele pôs esses computadores em rede. Mas o lado positivo foi que ele descobriu o seguinte: entre várias formas de interação diferentes, ele descobriu uma que dá o melhor resultado, que é o chamado toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? Em inglês tem essa expressão, tit for tat, que significa o quê? Toma lá da cá. O que é isso? Se eu tenho um jogo interativo de vários níveis, ou seja, os jogos se repetem um depois do outro, então a estratégia é, primeiro, cooperar. Primeiro, o jogador ele coopera, certo? E aí o que é que vai acontecer com o segundo jogador? O primeiro cooperou. Dependendo do que o segundo jogador fizer, se o segundo jogador na primeira rodada também cooperar, então a ideia é o quê? É sempre imitar o que o seu adversário fez na rodada anterior. Se o segundo jogador cooperar, então, na segunda rodada, o primeiro jogador vai fazer o quê? O primeiro jogador vai cooperar também. Certo? A ideia é, na segunda rodada, o primeiro jogador vai fazer o quê? Vai imitar o que o segundo jogador fez. Ele vai cooperar também. Cooperação. E aí, esse jogador também vai imitar o que o outro fez na rodada anterior, que foi o quê? Cooperar. Então, a ideia é o quê? Cooperar também. Aí você cria um jogo cooperativo de inúmeras rodadas, onde todo mundo vai cooperar infinitamente. Mas o que acontece se, na primeira rodada, ao invés de cooperar, ele tivesse tomado um comportamento não cooperativo? Ou seja, ele não cooperou. Ele se aproveitou no primeiro momento da cooperação do primeiro jogador e tivesse se aproveitado. O que seria se aproveitar? Seria, por exemplo, se eu sei que o meu parceiro confessou, eu vou não confessar, porque aí eu sou solto imediatamente da cadeia. Então, eu estou o quê? Eu estou não cooperando, né? Então, aqui, não coopera. O que acontece se o primeiro passo que o jogador der for um passo não cooperativo? O que é que vai acontecer? Significa que na segunda rodada, eu tenho várias rodadas, né? O que é que esse jogador, o jogador 1, fará? Esse jogador 1 fará o seguinte: ele vai imitar o que o outro fez. O que é que o outro fez? Não cooperou. Então eu vou também não cooperar. Mas aí, nessa rodada, o que é que eu vou fazer? Se eu imitar o que o outro fez na rodada anterior, eu posso cooperar. Aí o outro vai cooperar, aí não cooperar, não cooperar. Eu posso ter um jogo com várias possibilidades, né? Eu tenho aqui a primeira rodada, a segunda rodada e a terceira rodada. E a ideia é o quê? A melhor estratégia é você imitar o que o seu adversário fez na rodada anterior, certo? Se esse fizer a mesma coisa, ele vai cooperar, né? Na rodada anterior, o adversário cooperou, ele vai cooperar. Então, a ideia é o quê? É criar um sistema onde o Robert Axelrod ele descobriu que a melhor estratégia para ambas as partes, em jogos que forem repetidos, é esse tipo de estratégia, toma lá da cá, né? Imitar o que o seu adversário fez na rodada anterior. Então, como o jogo é repetitivo, isso gera uma tentativa de cooperação. Talvez seja por isso que os sociólogos, quando eles investigam, por exemplo, a diferença de violência numa cidade grande para uma cidade pequena, o que acontece numa cidade pequena? A tendência é que haja muito pouca violência numa cidade pequena. Por quê?
Basicamente porque numa cidade pequena todo mundo se conhece, né? Quando há um caso terrível de violência numa cidade pequena, muitas vezes essa violência foi perpetrada por alguém que veio de fora da cidade, né? Então existe uma certa ansiedade com relação aos forasteiros na cidade pequena. Por quê? Todo mundo conhece a vida de todo mundo na cidade pequena, todo mundo sabe como todo mundo se comporta. Se alguém sair da linha, a cidade vai punir de forma muito severa, né? Agora, se é um ambiente onde todo mundo conhece todo mundo age de forma muito amistosa. E se todo mundo age de forma muito amistosa, um forasteiro pode se aproveitar desse espírito de solidariedade muito grande e se aproveitar, às vezes, até da inocência e da boa vontade das pessoas dessa cidade pequena, né? E numa cidade grande, o que acontece? Numa cidade grande, o que acontece é que existe um grande anonimato, né? Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa no meio da rua e não será tão facilmente identificada, né? Por isso que há uma tendência muito grande de crimes em cidades grandes, por quê? Porque em uma cidade de 2 milhões de habitantes, as pessoas são praticamente anônimos, né? As pessoas não conhecem aquela outra que está vendo numa loja, no meio da rua, no posto de gasolina, numa escola. Quer dizer, as pessoas não conhecem. E aí as pessoas vivem de forma quase que anônima, então as possibilidades de cometer um crime, ou seja, não cooperar, ter esse comportamento não cooperativo e não ser punido. Por que não vai ser punido? Porque não é um jogo repetitivo, né? Eu interagi com aquela pessoa uma vez na vida, numa cidade grande, nunca mais essa pessoa me viu. Então, ela não tem como me punir. Um forasteiro que chega numa cidade pequena pode se aproveitar da inocência dessas pessoas, dar um golpe nessas pessoas e fugir com muito dinheiro, porque nunca mais vai pisar nessa cidade pequena. Já um cidadão da cidade pequena, que viveu a vida toda nessa cidade pequena, ele não pode dar um golpe nas pessoas e esperar não ser punido, né? Por quê? Porque todo mundo vive naquela cidade pequena, os jogos são repetitivos. Então, como esses jogos são repetidos o tempo todo dia as pessoas acordam, tomam café e vão interagir com outras, se alguém burla, tem um comportamento não cooperativo, aquela sociedade vai punir de forma bem severa esse indivíduo. Certo? Então, a ideia básica é essa, né, que o Morgenstern e o von Neumann criaram esse instrumento de análise de comportamento individual extremamente interessante, extremamente rico e sofisticado, né? E aí, bem, basicamente o que o Morgenstern e o Neumann fizeram? Criaram um novo setor do estudo da microeconomia que tem uma quantidade enorme de possibilidades, né? Saindo da microeconomia e indo para a macroeconomia, eu encerro a aula de hoje com o John Hicks. O que o Hicks fez? Ao lado do Hansen, o Hicks. Inglês, o Hansen. Americano, os dois leram o livro do John Maynard Keynes na década de 30 e na década de 40 eles desenvolveram esse modelo. O Keynes era um matemático, mas resolveu escrever o seu livro sobre economia sem usar uma única equação. Então, ao não usar nenhuma equação, o que o Keynes fez? Ele criou toda uma ideia, toda uma teoria. Aí o Hicks e o Hansen pensaram, não, vamos pôr as ideias do Keynes em um modelo matemático. E aí eles criaram esse modelo, que é o chamado modelo ISLN. A IS é uma curva que equilibra o mercado de bens, ou seja, aqui está o produto da economia e aqui está a demanda da economia. Então, a demanda tem que ser igual ao produto. Quando a demanda é igual ao produto, o mercado de bens está equilibrado. E, do outro lado, existe o mercado monetário. Essa é a curva que equilibra o mercado monetário, ou seja, aqui está a oferta de moeda da economia e aqui está a demanda por moeda da economia. Demanda por moeda é função
de taxa de juros e de renda da economia. E aí eles criaram esse modelo ISLM, e o modelo ISLM é um modelo cujo equilíbrio gerou a teoria da demanda agregada. Ou seja, o que é a demanda agregada? É possível mudar a demanda agregada da economia quando se pratica política monetária, ou seja, uma política que vai mudar o equilíbrio da curva LN, ou quando se pratica política fiscal, que é a política que vai mudar o equilíbrio da curva IS. Certo? Então, basicamente, para o RICS, o que acontece? Os consumidores maximizam sua utilidade, eles procuram utilizar a sua renda da melhor forma possível, ou seja, tentando consumir o máximo possível, demanda agregada, só que eles se deparam com a restrição. Qual é a restrição? Essa restrição é chamada de restrição orçamentária intertemporal, ou seja, restrição é orçamentária O, intertemporal I. Opa, esse I não sai legal. É mais parecido com um T do que um I. Né? E esse R também pareceu mais um Q do que um R. Então, R é como? Assim, né? ROI. O que é ROI? Restrição orçamentária intertemporal. Certo? Então, todos nós temos uma ROI, uma restrição orçamentária intertemporal. Com essa ROI, o que é que a gente vai fazer? A gente vai demandar bens e serviços tentando utilizar a nossa renda da melhor forma possível, maximizando a nossa utilidade individual. Então, ao fazer isso, a gente tem dois efeitos, o efeito renda e o efeito substituição. Basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem um modelo ISLM que nos dá taxa de juros de equilíbrio e uma renda de equilíbrio. O que acontece se o governo manipular a economia fazendo isso aqui, ó, aumentando a curva LM? O governo pode fazer o seguinte: eu vou praticar política monetária para deslocar a curva LM para baixo e para a direita. Se eu fizer isso, eu aumentar a oferta de moeda. Aqui, variação da oferta de moeda. Que variação é essa? Essa variação é maior do que zero. Certo? A oferta de moeda aumenta maior do que zero, então eu desloco para cá. O que acontece quando eu desloco a oferta de moeda para cá? Essa curva LN vai interagir com a curva IS, fazendo com que eu tenha uma novo produto da economia, Y minha, e uma nova taxa de juros da economia. É o que? R. Vou botar aqui, certo. Taxa de juros é essa, R, linha. Pronto. Essa taxa de juros vai ser menor porque a política monetária aumentou a quantidade de moeda na economia e a renda vai ser maior. Aí, pode-se também pensar o seguinte: por que eu só vou praticar política monetária? Será que eu não posso praticar política fiscal? Que tipo de política fiscal pode ser praticada? Pode ser praticado o seguinte tipo de política fiscal: o governo aumentar os gastos. O que é que o governo faz aumentar? Seu consumo individual. O governo está aumentando os gastos. Vou começar aqui assim. O governo aumenta os seus gastos, o aumento dos gastos do governo é maior do que zero. Tá? Esse maior, vou botar aqui. Curva IS, maior do que zero. O que é essa nova curva IS? Essa nova curva IS foi um aumento dos gastos do governo. O governo aumentou os gastos aqui. E aí, qual é a consequência do aumento dos gastos? Essa nova curva IS vai interagir com a nova curva LM, né? Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser uma renda maior ainda. A renda da economia vai subir para cá.
Só que dependendo da intensidade, o que é mais forte? O que é maior? Será que foi o aumento do gasto do governo que foi maior do que o aumento da quantidade de moeda, ou será que foi o aumento da quantidade de moeda que foi maior do que o aumento dos gastos do governo? Tem que comparar, né? Dependendo do que for maior, a gente vai ter o quê? Vai ter como consequência isso aqui, ó. A gente vai ter como consequência isso aqui. A taxa de juros vai ser maior do que R0, né? Onde é que vai ser a taxa de juros? Está sendo um pouquinho mais alta do que R0. Por quê? Por que eu tenho essa taxa de juros aqui, que é maior do que R0, R2 Basicamente pelo seguinte, porque o efeito do aumento dos gastos foi maior do que o efeito do aumento da oferta de moeda. Então, ao invés de eu voltar a essa taxa de juros anterior, essa expansão do produto gerou uma taxa de juros maior do que a R0. Então, a ideia do modelo ISLM, do Hicks e do Hansen, é essa, né? De você saber como a economia pode se comportar no curto prazo, porque no longo prazo eu vou ter outro modelo que não foi desenvolvido pelo Hicks e do Hansen, é o modelo oferta agregada e demanda agregada, o modelo OADA, certo? Então, no curto prazo, a gente pode ter como consequências da política monetária e da política fiscal esse tipo de efeito sobre o produto e sobre a taxa de juros. No longo prazo, as consequências são diferentes, certo? Bem, é isso a aula de hoje. Tenham todos, então, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, e ao longo da semana, sexta-feira, a gente tem nossas aulas de seminários e aula normal, né? Aula síncrona, onde todo mundo entra na sala de aula para conversar e para dialogar, e para que os alunos exponham seus seminários, ok? Muito bem, então tenham todos uma ótima semana, tudo de bom, até lá, tchau.